Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Jaqueline. Essa é a nossa aula de língua portuguesa. Nessa aula vamos falar de colocação pronominal, relembrar o uso de pronomes oblíquos, compreender a colocação pronominal, assim como a utilização da próclise, ênclise e mesóclise, e reconhecer o uso de alguns pronomes demonstrativos. Vamos ler a tirinha? É hora de pegarmos as riquezas dele. Espere, estamos em época de Natal, é tempo de dar. Nós lhe daremos 30 segundos para se render. Esse é o espírito. Olha só que presente bacana que ele entregou, né? Agora mais uma tirinha. Aí o Calvin fez um barulho feio de arroto. E é muito feio, gente, arrotar na mesa, arrotar na frente das pessoas. Aqui existem países que isso é considerado educado. Mas aqui no Brasil é muita falta de educação fazer isso. E o Calvin arrotou na mesa. Deus do céu, Calvin, o que se diz depois disso? E aí ele disse, acho que passou um navio. O que se diz? Esse suco desceu melhor que subiu. Mais uma e você está fora, garoto. E aí ele diz, se diz, me desculpe. Vamos refletir. No último quadrinho, o Calvin finalmente diz o que a mãe quer ouvir. A fala dele revela o uso da colocação pronominal em acordo ou desacordo com as regras prescritas pela gramática normativa. Quando ele diz me desculpe, está em desacordo com as regras da gramática normativa. Só que o que nós temos falado? No dia a dia, geralmente a gente diz me desculpe. Só que, de acordo com a gramática normativa, correto seria desculpe-me. Só que no dia a dia, em língua portuguesa, já se convencionou que a gente usa o me desculpe, me entregue. Qual que é a regra que diz isso? Quando nós tivermos o uso do imperativo, usa-se ênclise. Então a gente tem que dizer desculpe-me, em vez de me desculpe. Então, com base na colocação pronominal nessa tira, levando em consideração sua experiência, o Calvin utilizou um registro formal ou informal da língua quanto à colocação do uso do pronome oblíquo. Ele usou um registro informal. Por quê? Porque ele estava falando com a mãe dele. E informalmente, aqui no Brasil, a gente diz me desculpe, me entregue, me empreste. Só que isso está em desacordo com a norma culta. Então, a norma padrão, a norma culta, que a gente aprende na escola, aqui se escreve em documentos, eu teria que dizer desculpe-me, entregue-me. Ficou claro isso, pessoal? Então, o Calvin não falou de acordo com a norma culta. No trecho, se diz me desculpe, o pronome destacado foi usado de acordo com a norma culta? Comente. Você vai comentar e vai dizer o porquê e vai explicar. Escreve lá no teu caderno e eu já volto.
E aí, o que você respondeu? Como eu já havia dito, quando ele usou a palavra no imperativo, que é desculpe, ele deveria ter usado, se fosse a norma culta, desculpe-me. Só que ele disse me desculpe. Então, quando ele disse me desculpe, ele usou um registro informal, porque de acordo com a norma culta, teria que ser desculpe-me, tá? Vamos ler mais uma tirinha. Vou dar um presente para a mamãe como forma de amor. São os dentes de um cara que xingou ela. Que tal? Daí ele disse, muito sensível. Olha o presente. Os dentes de um cara que xingou ela. Gente, tem algo aqui que está em desacordo com a norma culta. Não se diz xingou ela, se diz a xingou. Não é para dizer xingou ela, é a xingou, tá? A construção xingou ela exemplifica a opção corrente. Utilizar o pronome reto, indiferentemente esteja ele exercendo função de sujeito ou objeto direto. Na língua coloquial do dia a dia, a gente usa ele e ela, tipo entregou, eu vi ela, xingou ela. A gente usa isso, só que na norma culta não é assim que se utiliza. Eu a vi, eu a xinguei. De acordo com a norma culta se diz eu a vi, eu a xinguei, tá? Construções como encontrei ela, beijei ele, estão presentes em textos informais, orais e escritos. Então, textos informais, ok. O texto é informal, é uma conversa informal, tudo bem você dizer eu vi ele, eu vi ela, eu beijei ele. Mas, de acordo com a norma culta, a norma padrão, correto seria beijei-o. Então, beijei-o. Se fazem presentes em texto com maior grau de formalidade, principalmente em textos escritos. Agora você vai assinalar a alternativa que contém erro quanto à colocação do pronome de acordo com a norma culta. De acordo com a norma culta, viu? Vamos ver. Letra A. Entregou a carta para ela. Ele entregou ela. Ele a entregou. Ela entregou a carta a ele. Qual dessas está errada? Assinala lá, escreve aquela que você acha que é e eu já volto comentando a resposta.
Aqui, pessoal, aquela que está em desacordo é a letra B. Ele entregou ela. Teria que dizer ele a entregou ou entregou-a, tá? Vamos ler a tirinha. Para mim, filhinha, comprou um vestido para mim. Que coisa linda, da cor que eu gosto. Ah, que pena, tá muito curto, o que eu faço agora? Empresta para mim. Olha que safada que a Mônica foi. Comprou um vestido pequeno para não servir para a mãe, dizendo que era um presente e aí ia emprestar. Tem gente que faz isso, né? Compra um presente para outra pessoa, mas na verdade era para ela mesma. No primeiro quadrinho, a frase comprou um vestido para mim apresenta um pronome oblíquo na função de complemento, ou seja, que é objeto indireto. No quadrinho seguinte, a frase o que eu faço agora traz um pronome reto eu, na função de sujeito do verbo fazer. Quando queremos certificar, nos certificar se devemos usar eu ou mim nas construções acompanhadas da preposição para, basta verificar qual é a função exercida pelo pronome. Se ele estiver na função de sujeito, usamos eu. Se estiver na função de complemento, usamos mim. Você já vai entender melhor. Função de sujeito. Esse exercício é para eu fazer. Então, se depois da palavrinha vier um verbo, aí é eu. Para eu fazer, para eu correr, para eu entregar, para eu dormir. Pediram para eu trazer o documento. Escolhi Santa Catarina para eu passar as férias. Função de complemento é quando ele termina a frase. Professora, mas no último ele não está terminando a frase. Tá sim, ele está terminando até a vírgula. Então, entregaram flores para mim. Então, eu sou, é o complemento de flores. Deram um disco de presente para mim. Observe que não tem nada depois do mim ali. Para mim, isto é importante. Olha, ele, para mim, vírgula, foi onde terminou a frase, isto é importante. Então, quando ele termina a frase, aí é mim. E aí, quando ele tem um verbo, aí é eu, tá? Atividade. Você vai completar a frase com eu ou mim. O garoto pediu para tananã ler a história. Para, vírgula, ler é sempre um prazer. Coloque lá eu ou mim e eu já volto com vocês. E aí, o que você respondeu? Então, pessoal, relembrando, quando eu digo algo e isso que eu disse exerce função de sujeito, então a palavra vai vir antes do verbo, aí eu uso eu. Então, para eu fazer, para eu pular, para eu comprar. Quando ele vai terminar frase, aí é para mim. Então, vamos ver. O garoto pediu para eu ler a história. Para mim, vírgula, ó, terminou a frase. Ler é sempre um prazer. Então, ó,
O garoto pediu para eu ler a história. Para mim, vírgula, ler é sempre um prazer. Vamos ler a tirinha agora, então? Eu trouxe esse gato para me livrar de um rato aqui em casa. Boa sorte, então. Tchau. De nada. E olha lá onde é que estava o rato. Estava embaixo do chapeuzinho dele. Por que ele disse de nada? Ele disse de nada porque ele estava como agradecendo. Observe que Agar se refere ao gato como este gato, já que o animal está perto de quem fala, no caso, primeira pessoa. Eu trouxe este gato. Vamos relembrar como que a gente utiliza os pronomes demonstrativos? Vamos observar aqui. Nós temos que lembrar as pessoas do discurso. Então, as pessoas do discurso estão relacionadas com os pronomes pessoais do caso reto, que é eu, quem fala, tu, com quem eu falo, ele, de quem eu falo. Então, eu, que é quem falo, primeira pessoa. Tu, com quem eu falo, segunda pessoa. Ele, de quem eu falo, terceira pessoa. Como que funciona o esquema dos pronomes demonstrativos? O este está perto de mim, perto de eu, do eu que fala. Então é primeira pessoa. Este é primeira pessoa. Esse é segunda pessoa, está perto de tu, que é com quem eu falo. E aquele, aquela, naquele, naquela, está perto de ele, que é a terceira pessoa. Então, ó, este, esse, aquele. Este, esse, aquele. Você pode me entregar esse lápis? O esse está aí perto do você, que é com quem eu falo. Este lápis fui eu que comprei, está perto de mim. Aquele lápis foi ele que comprou. Viram? Então, ó, este lápis fui eu que comprei. Esse lápis foi você que comprou. Aquele lápis foi ele que comprou. Viram? Fácil, né? Este para mim. Este lápis eu comprei. Esse para você, para tu. Esse lápis você comprou. E aquele lápis foi ele que comprou. Viram? Muito bem. Vamos ler. Então aqui no caso da tirinha do Agar, ele disse este gato, ó. Eu trouxe este gato. Onde é que o gato estava? No colo dele. Tá junto com ele. Então é este gato. Se quem fosse falar, se o outro amigo do Agar fosse falar do gato, ele poderia dizer assim, esse gato que está no seu colo, né? Se o gato estivesse andando, não estivesse no colo de ninguém, eles poderiam dizer aquele gato. Viram? Então, ó, este gato, esse gato, aquele gato. Viram? Vamos ler o poema. Aqui, nesta pedra, alguém sentou, olhando o mar. O mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado. Nesse caso, você acha que essa pessoa que está falando está longe ou está perto da pedra? O que você acha? Ó, ele disse nesta pedra. De acordo com aquilo que eu disse para vocês, ó, nesta pedra, nessa pedra, naquela pedra. Então, nesta pedra, ela está perto de mim. Então, a gente entende que a pessoa que está falando, que o eu lírico que está falando ali, ele está próximo da pedra. Ele está pertinho da pedra. Por quê? Porque ele disse nesta pedra. Então, ele está perto, ele deve estar sentado na pedra, né? Vamos pensar juntos. O eu lírico fala de alguém que se sentou em uma pedra para olhar o mar. A pedra em questão está próxima de quem? Do eu lírico? Com quem o eu lírico fala? De quem o eu lírico fala ou nenhuma das alternativas? Assinala rapidinho e eu já retorno.
Ok. Então aqui, como nós já havíamos dito, a pedra está perto do eu lírico porque ele disse nesta. Então lembra, o nesta, o esta, este é perto do eu, é perto de mim que falo, é perto da pessoa que fala. Essa é perto do com quem eu falo, que é o você, que é o tu. E aquele, aquela, naquela, é lá longe, é longe de nós dois, é perto do ele. Entenderam? Resumindo, na aula de hoje nós vimos os casos de colocação pronominal, que são, nós temos a próclise, que é aquela que vem antes do verbo, e aí nós temos alguns elementos de próclise. Lembrando que em língua portuguesa a maioria dos pronomes ocorre em próclise, ocorrem antes dos verbos. É comum em língua portuguesa, principalmente no Brasil, utilizar os verbos, o pronome antes do verbo. Então a maioria vai ocorrer em próclise. A ênclise é quando o pronome vai depois do verbo, e nós temos casos específicos de ênclise, principalmente quando eu utilizo palavras no imperativo, como entregue-me, dei-me, desculpe-me. Então, de acordo com a gramática normativa, a norma culta, nos escritos, e quando eu estou utilizando a norma culta, eu tenho que utilizar a ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo, quando eu utilizo aí um verbo no imperativo. E eu também tenho a mesóclise, que é aquela que eu utilizo o verbo no meio. Como eu falo assim, eu entregar-lhe-ei. Esse entregar-lhe-ei quase não é usado em língua portuguesa. É usado, claro, é usado assim em coisas muito mais formais, tá? Mas no dia a dia a gente quase não usa isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.